Sejam bem-vindos ao podcast Além do Reflexo, esse podcast que vem para transformar o setor da beleza através de estratégias positivas e posicionamento no mercado. Eu sou Robson Rafael, contador, especialista na Lei Salão, parceiro e também estrategista da área financeira, porque a gente sabe que o impacto no setor financeiro de uma empresa onde tem um coração sofre, né, Mari? Verdade, eu sou Mari Avelino, consultora de imagem, estrategista em posicionamento, professora de oratória. Então, eu pego sua comunicação verbal e não verbal, jogo você lá para cima, transformando seu posicionamento em algo de sucesso. Se você quer conversar mais, entender mais sobre negócios, sobre gestão do setor da beleza, posicionamento do seu lugar, é aqui. Seja bem-vinda, bem-vinda porque eu estou dizendo o seguinte, já tenho aqui uma convidada, uma super convidada, e para mim, de coração, eu tenho um respeito grande por essa grande empreendedora, uma nail design. Seja bem-vinda, Jéssica, ao podcast Além do Reflexo. Obrigada, gente. Muito obrigada por vocês me receberem. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir com várias mulheres que estão assistindo, né, o podcast, não só da área como nail design, mas também em todas as áreas, que eu acredito que o conteúdo ele serve para todo empreendedor, né? Então, que nossa conversa possa contribuir para muitas outras mulheres, muitas pessoas que empreendem nesse ramo. Ela é a pessoa que inspira, viu? Você tá por fora. Tô animadíssima. Ai, Jéssica, que legal. Jéssica, sua história começou literalmente dentro de casa, na sala da sua mãe, olhando para trás ali, para sua história. Como é que você, né, estruturou essa sua vida, esse desafio que você aceitou de ser nail design? Como é que chegou isso para você? Eu acho que como todo empreendedor, né, a gente está sempre buscando uma qualidade de vida. Então, eu queria isso. Eu sempre tive um espírito de líder. Todas as empresas que eu trabalhei, eu sentia que ali não era o meu lugar, que não era aquilo que eu queria, que eu poderia alcançar grandes voos. E eu vi em empreender uma oportunidade de crescimento, não só pessoal, como profissional também. E aí, eu tentei unir a questão de ser mais presente na vida do meu filho e ter uma mudança na minha vida, ter qualidade de vida, né? Eu queria trabalhar para viver e não só para sobreviver. E aí eu comecei a empreender, indo contra tudo que dizia que não ia dar certo. Eu lembro até que na época eu tinha feito uma entrevista para trabalhar numa empresa, né, de telecomunicações também. Eu sempre fui muito boa. Eu trabalhei como vendedora, eu já trabalhei panfletando em sinal. Eu já trabalhei em escritório de contabilidade, não, de empréstimos. De empréstimos. Sim, Então, eu sempre fui financeira. muito boa na comunicação. E relacionamento, né, Jéssica? Eu sempre tive esse relacionamento com clientes, enfim. Eu sabia que eu conversando, eu conseguia vender um bom serviço, vender um produto. E aí, eu fui contra, eu passei nessa seletiva do trabalho, eu entreguei toda a documentação, a gente já ia iniciar o processo de treinamento. Só que eu já amava essa questão das unhas, mas eu não tinha como uma profissão, até porque na época a manicure não era uma profissão. Para muitas pessoas não era considerada uma profissão. E aí eu falei pro meu esposo, amor, não passei na entrevista. Não, eu disse, eu passei na entrevista, mas a turma não formou ainda. Né? Eu vou para uma próxima turma que formar. Uma mentirinha básica que me ajudou muito. Tudo certo. E aí, comecei a investir nessa área de nail design, né? Eu fui comprando, não tinha condições de comprar os materiais. Foi até engraçada a forma como eu comprei. Eu gosto de falar porque inspira, porque é a realidade de muitas mulheres, né? Nem tudo são flores como a gente vê nas redes sociais, que as pessoas exatamente vendem isso que a gente nas quer redes saber. sociais. E aí eu lembro que tava tendo um joguinho que era até pirâmide, né? E aí eu consegui o dinheiro. A primeira coisa que eu fiz foi comprar esse kit do material lá no Mercado Livre e comecei a fazer. Fui contra ele, comecei a fazer sem ter nenhum tipo de especialização. Fui na cara e a coragem, porque empreender é basicamente isso. Qual você ter era a o serviço coragem. que você fazia nessa época? Então, Detalha pra gente. Eu fazia manicure, mas aí... A unha normal. Manicure, só que eu não gostava, eu não sentia amor pela manicure.
porque eu não achava que era muito valorizado. Não era confortável, era desvalorizado. E aí eu me lembro que uma vez eu fui fazer a unha com a menina do bairro que eu moro. Fui fazer alongamento com a menina do bairro onde eu moro, com a profissional. E eu me apaixonei pelo passo a passo. Eu fiquei deslumbrada e eu senti que ali era o que eu queria. E aí eu consegui comprar esse material, comecei a fazer, fazendo, olhando no YouTube, como todo mundo no início, que não tem condições de investir. Errei muito, não tinha clientes. Comecei fazendo em mim mesma, postando foto, fingindo que era de clientes. Eu pegava o pessoal da família. E aí foi começando a dar certo. Comecei com postiças, comecei com atendimentos a domicílio também. Muitas vezes meu esposo saía do trabalho e ia me pegar. E foi começando a investir, foi começando a dar certo, foi começando... Dali, quando eu comecei, eu já sabia, é isso que eu quero pra mim. E assim, é muito bom quando você realmente encontra o que você ama fazer, né? Porque você se dedica, mesmo que você esteja cansado, você tá ali se dedicando. E aí eu encontrei o amor pela minha profissão. E eu decidi que eu ia me empenhar para fazer aquilo dar certo. Eu nunca começo nada sem pensar que não vai dar certo, porque tudo é aprendizado. Se deu certo, perfeito. Se não deu, é aprendizado. Então, eu nunca vejo pelo lado negativo. É sempre positivo. Quando o mestre fala, os outros ficam Tem, sentadinhos escutando, só né? E eu, quando começo a falar, eu Porque- ficaria, mas quando eu começo a Eu tô falar... achando ótimo e tô dando mais combustível nessa engrenagem mesmo, porque eu já Exato. vi que ela tem muita história para contar. Se a gente É. for resumir isso aí, colocar em anos, É muita são história. quantos anos aí de história? Começou Do em comecinho. 2017, eu acho que vai fazer uns 8 anos. Perfeito. Você falou que começou atendendo domicílio, tudo, e hoje, assim, você começou no domicílio e hoje tem uma esmalteria consolidada. Hoje nós temos uma equipe, uma empresa. Né? Então, muito consolidada. O que você acredita que foi, assim, essa sua virada de chave para transformar sua ideia, seu sonho, sua descoberta de amor em um negócio? Então, quando eu comecei a ver, me colocar como profissional, como uma empreendedora. Se posicionou. Posicionamento, gente, posicionamento ele é primordial. Então a gente tem que parar de ter aquela visão pequena, de autônoma. E na verdade nós somos empreendedores, somos empresárias, né? Sim. O ramo que é de manicure e neurodesign. Mas quando eu comecei a me ver como uma empreendedora, hoje, não, lembrando que a empresa Jéssica Vasconcelos não é só eu sou meio que a garota propaganda, Sim. né? É o nome tem marca. eu e o meu esposo, exatamente, tem eu e o meu esposo que somos sócios. Eu não dava mais conta, eu precisei acreditar no meu sonho, chamei o meu esposo, hoje nós somos sócios, ele trouxe o meu sonho para a vida dele também. E aí nós começamos realmente a investir na nossa empresa, fazer tudo o que deveria ser feito, né? Questão do financeiro, a gente precisou estudar, a gente regularizou tudo, o que é muito importante para que a gente possa realmente ter um posicionamento de empreendedor. E aí, seguir tudo direitinho. Para você ver, Mari, a formalização, quanto é importante, enquanto Sim. tem impacto na vida do empreendedor. Verdade. Na maioria das vezes, o pessoal fica, eu vou pagar imposto, eu preciso fazer contrato de parceria, vou pagar sindicato. E fica naquele e não sai do lugar. E a pessoa, quando a gente realmente tem estratégia, a gente tem um posicionamento e a gente quer chegar em algum lugar na vida, a gente começa realmente de forma correta. Isso. Formalização, abriu seu CNPJ, formalizou toda a empresa, relacionamento com fornecedores, com colaboradores. Isso é muito importante. Jéssica, você como empreendedora, quando você ama o que você faz, você nunca transforma aquilo que você faz, nunca reflete daquilo que você faz como se fosse um produto, né? A gente não pensa assim, isso aqui eu vou fazer, mas eu vou vender, Não. né? Tô fazendo unha porque eu gosto, eu acho lindo. Sim. E daqui a pouco eu começo a vender. Mas dentro desse processo, você começa a criar outros produtos que você começou a estudar, a entender mais do seu processo e se tornou instrutora, né? Isso. Aí virou professora e criou... Conta um pouco mais desse momento que você entendeu que aquele conhecimento que você tinha poderia ser capitalizado, né? Transformar em um produto e realmente transformar a vida de pessoas, né? Das outras meninas que querem entender mais do mundo da New Design. É verdade. Eu vi no estudo, no conhecimento, a oportunidade. Muitas pessoas me procuravam pedindo para ensinar tudo, mas eu acreditava que sem capacitação eu não conseguiria passar um conhecimento de qualidade, Sim. né? Então eu precisava investir no meu conhecimento, ter realmente experiência
no que eu estava ensinando. Então, eu comecei a me especializar cada vez mais e a demanda, a procura foi aumentando para que eu passasse o meu conhecimento. Tanto é que eu sou bem conhecida por ser bastante exigente nos meus cursos e comecei a ministrar curso. E tanto é que nos meus cursos eu falo não só da questão técnica, mas eu também falo sobre todo o conjunto de empreender, sobre a questão do financeiro, sobre a importância de se tornar MEI, né? Que elas se vejam como empreendedoras. Eu falo para elas a importância. Ah, não, porque eu sou autônoma, eu atendo em casa, tudo, mas o MEI, ele não é só uma questão de empresa, é o seu futuro, a sua futura aposentadoria, um auxílio doença, né, um auxílio maternidade, mas enfim, a gente tá sempre precavindo. Então, eu tento sempre colocar isso para elas, que foi algo que eu não tive no meu início. Quem fizesse um curso que falasse sobre todas essas Sim. questões, sobre Orientasse. posicionamento, Claro, sobre Instagram, como se claro. vender, sobre oratória. Até na última especialização que eu fiz, que eu viajei para me especializar, a gente falou muito também sobre essa questão da comunicação verbal e não Sim, verbal, né? Sobre tudo isso. E aí eu fui crescendo, a procura foi aumentando, a divulgação pelas redes sociais é muito forte, mas o boca a boca também é uma divulgação muito forte. E eu evoluí muito. Eu amadureci a Jéssica de 2017, 2018, 2020, quando começou a ministrar curso. Hoje é totalmente diferente. Errei, aprendi, evoluí muito na minha comunicação, no meu posicionamento também, porque eu era aquela empreendedora raiz que atendia com rabo de cavalo, de chinelo, de toda forma, né? E a gente vai evoluindo, mas eu fui vendo realmente que para você crescer, você tem que investir em tudo isso. E nada que nos traz retorno é gasto, Uhum. é investimento. Investimento, né? Né? Então, todo esse investimento vale muito a pena, porque eu vejo que nós estamos, eu falo nós porque hoje não é só eu, né? Sim. Somos uma empresa. Nós evoluímos muito rápido. Em questão de 8 anos, a gente já conseguiu fazer coisas que muitas profissionais demoraram muitos anos, 10, 15 anos, para alcançar os voos que nós já alcançamos. E nossas pretensões são ainda maiores, né? Claro, claro. Nós temos Muito bom. planos, Queremos saber. nós É. temos planos, nós temos toda uma programação. Alçando Esse- voo, eu tô olhando o Instagram dela, ela tá sempre em voo, né? É. É Portugal, é Europa, daqui a Olha pouco isso, já... queremos saber sobre Eu isso quero- também. Eu quero ir junto. Eu, que- eu quero pegar esse teu gancho aí. Você falou várias coisas muito interessantes. E dentro do Código MAI, que é o código do posicionamento que eu trabalho no meu processo de mentoria, o primeiro código é a mentalidade. Sim. E você fala que quando a pessoa se torna MEI, não é só, mas eu sou autônomo. Você gira a chave. Sim. Por quê? Porque você atribui uma nova responsabilidade que, em princípio, você pode ver como pagar aquela taxinha todo mês, mas não é só aquilo. Exato. Portas se abrem para Sim. você, é uma conta PJ, é um CNPJ Você que é você visto tem de para forma apresentar. diferente. Você é visto de forma completamente diferente. Você começa a se sentir, né? Porque Sim. a mentalidade é isso. Aí entra no segundo código do Código MAI, que é a ambiência. Então, você agora não é um autônomo, você agora é MEI. Né? Então, você é uma tem empresa. uma Você tá empresa, você começa a estar no ambiente correto, você começa a se portar como um Sim. empresário. Você foi falando aí, eu vejo que vai fazendo muito sentido, porque a partir do momento que você dá esse próximo passo, Sim. que muitas têm medo, você começa a se sentir no ponto positivo da expressão, né? Você começa a agir como Se posicionar a e colocar se nessa posicionar posição de Exato. como um empresária. empresário mesmo. Como isso é importante, você ir dando esses passos, adquirir os conhecimentos para que você possa, de fato, se portar como um profissional que é aquele onde você está desejando E chegar. ser visto também dessa forma, né? Exatamente. Muitas vezes esse ser visto dessa forma é muito importante. Eu percebo isso no posicionamento de Jéssica, porque para onde ela vai ser nessa elegância dela, né? Onde ela Linda. está, nos ambientes, a foto, o Instagram, e onde ela se relaciona. Hoje você tem, Jéssica, nesse seu momento de crescimento como instrutora, você criou um evento que para mim é um evento inspirador de fato, que eu acredito que seja um dos valores seus, né? E uma missão da sua empresa, do seu negócio, da sua vida também, que é inspirar mulheres e homens que são nails design a entender mesmo o processo de crescimento e que se valida realmente com um negócio que você tem hoje, né? Sim.
como eu vi a transformação que a minha profissão trouxe para minha vida, como fez várias mudanças na minha vida profissional, mas também pessoal, eu busco mostrar para as outras pessoas que também pode acontecer com elas, né? Por isso que eu tento mostrar todo o meu passo a passo para elas. Eu tento mostrar para elas que elas têm que se enxergar como empresárias, não se diminuir. Não, eu não sou só manicure, eu sou empresária do ramo da manicure, da área da beleza, né? A gente não baixar a nossa cabeça, porque antigamente a manicure ela era muito desvalorizada, né? Manicure não era profissão, tinha que fazer uma faculdade, tudo. E hoje eu consigo mostrar para elas que nós ganhamos, às vezes, até mais que quem tem uma faculdade. Não que não seja importante o estudo, porque o estudo ele é constante. Exato. Não importa qual seja a profissão. E aí, eu fui vendo qual eram as necessidades. Primeiro, você tem que entender quais são as necessidades para poder vender o produto. E aí, eu e meu esposo, a gente foi vendo qual eram as necessidades. E nós fomos criando primeiro uma comunidade. Sim. Nós fomos criando uma comunidade para que ela pudesse ficar fortalecida e a gente poder vender aquilo que a gente queria, né? E nós fomos criando uma comunidade, nós temos uma presença muito forte nas redes sociais, no Instagram. Temos no presencial também, temos nas redes sociais, no WhatsApp. Sim. Né? Porque que até o pós-venda mesmo no WhatsApp. Criamos primeiro essa comunidade lá e aí nós lançamos a primeira edição do congresso, do primeiro congresso, grande congresso, né? Porque existem eventos um pouco menores. Do primeiro congresso para os designers do Rio Grande do Norte e regiões, porque a primeira edição abrangeu mulheres de todas as regiões do Rio Grande do Norte e foi um sucesso. Né, esse primeiro congresso a gente viu a necessidade, por quê? Porque eu tinha que viajar para outros estados para poder ter acesso a esse tipo de evento e Natal não tinha algo tão grandioso. Exato. E aí, eu e ele, com a cara e coragem, nós não tivemos equipe, porque eu sou muito metódica, eu ainda sou daquele tempo que só fica bom se eu tiver com a mão dentro, e eu e ele tem que estar junto. Fala o nome dele pra gente. Meu sócio, empresário e esposo, Júnior. Perfeito. Ele é meu esposo, meu sócio, faz tudo. Perfeito. E aí, nós fizemos a primeira edição do congresso, inclusive Robson estava presente. Foi um verdadeiro sucesso, porque nós estimamos um congresso para 200 mulheres. Sim. E já era algo, um número Grandioso. para uma primeira edição, para quem não tinha experiência com isso. E acabou que alcançou 400. Meu Deus! Muita 400 mulheres, porque assim, tiveram as participantes, tiveram as VIPs, tiveram as convidadas. Então, assim, foram 400 mulheres. É um evento com muita mulher para ser a primeira edição. Foi, assim, um verdadeiro sucesso, sem gigantesco. Não tivemos reclamações, foram muitos pontos positivos, né? Eu queria voltar um pouquinho aí a fita e falar numa palavra que você disse aí que chamou muito a minha atenção, que é comunidade. Sim. Nós criamos uma comunidade. Partilha isso pra gente, vai. Como se falou aqui no começo, que queria inspirar não só pessoas da área, do setor da beleza, nail designs, mas empreendedores de modo geral. E eu acredito demais que isso aí vai inspirar. Como que você fez, Jéssica, para criar esse sentimento de comunidade nas suas parceiras? Essa comunidade é um acolhimento, né? A gente traz elas para mais próximos da gente, do nosso dia a dia, compartilhar coisas, saber que elas podem... Então, nós temos vários grupos no WhatsApp. Tem grupos com 400, grupo com 300 mulheres. E eu tenho também um canal no meu Instagram, onde é privado. E só tem acesso a alguns tipos de conteúdos quem participa desses grupos. Legal. Sim. E aí fica mais fácil a comunicação direta com elas. Compartilhar conteúdos, compartilhar sobre eventos. Então, a gente foi criando algo mais íntimo. Onde você saiba que lá você vai ter acesso fácil a mim, que eu sou uma pessoa acessível, que eu tô ali para lhe ajudar, tá? Então, é basicamente isso. Legal. Primeiro, a gente cria a comunidade para você saber que você pode contar com a gente. E você via e você percebia isso, Mari? Eu estive no palco do Nails Inspiration ano passado. Quando eu subi no palco, um contador subir no palco é a coisa mais estranha do mundo. É algo novo no setor da beleza. E a conexão foi muito fácil, sabe por quê? Porque ela já deixou o público facilitou, lá em abriu o cima. caminho, né? É diferente A relação demais. estava muito quente ali, direta com o público dela. Isso é perfeito para qualquer evento e para qualquer empreendedor. Sobre questão de... A gente fala muito sobre crescimento, sobre tudo. Inclusive, as pessoas se inspiram em você
mas a gente precisa saber também os bastidores, como é que funciona. As né? flores, as flores. As As porque a flores com gente sabe o que a espinhas. gente mostra no Instagram, o que as pessoas estão vendo, porque faz parte de um pedacinho da nossa vida ali, Isso. um micro pedaço ali da nossa Verdade. vida. Mas dentro da sua empresa você tem lá colaboradoras, né? Dentro desse seu projeto de crescimento, seu faturamento cresceu. E aí você teve que agregar valor à sua empresa também, porque a gente, quando é empreendedor, a gente corre para todos os lados e às vezes até pode esquecer da nossa empresa. Mas Sim. você não fez isso, você começou a empreender, começou a faturar e lembrou das pessoas que estavam com você porque você inspira, né? Sim. Sua intenção, o seu objetivo era esse. Então, como é que você relaciona essas pessoas, continua relacionando, atraindo pessoas para trabalhar com você? Qual a técnica que você utiliza? A Em estratégia, resumo, né? vamos falar de gestão de pessoas. Então, não é fácil, Tá. né? Tudo que nos tira da zona do conforto não é fácil. Crescer não é fácil. E aí, e errar faz parte do processo também, principalmente para o processo de aprendizado. Que na maioria das vezes é errando que a gente também aprende. Sim. Eu comecei a ver que eu não dava conta, mas eu definitivamente não dava conta. E aí eu comecei a contratava minha amiga que estava fazendo unha, contratei fulaninha da família. E aí foi dando certo, e depois dando errado, mas foram com os errados que a gente foi vendo que não dava certo, né? E eu tinha um problema muito grande de como acho que todo mundo que começa a empreender, que não tem muita experiência, é de a gente misturar um pouco o pessoal com o profissional. Então, a gente meio que misturava um pouco. E aí, a gente foi aprendendo cada vez mais. Então, hoje, uma coisa que eu deixo de dica: não sejam 100% emoção. Nós precisamos ser razão. Não esquecer da parte da empresa que seja humanizado. Nós precisamos humanizar a nossa gestão, desde que não deixe a razão sair, né? E aí nós fomos aprendendo. Normalmente a gente pega alunas, assim, sempre tem uma procura, né? Sim. E aí nós passamos todo o treinamento, e não é só um treinamento prático, técnico. Não é só o treinamento de lixar, de fazer unha. Nós temos toda uma padronização desde o atendimento. Um exemplo, hoje em dia, a nossa padronização é o seguinte: o cabelo tem que estar sempre alinhado, tem que todas estar com um batom vermelho, todas precisam estar com a unha feita, todas precisam ter uma padronização na questão do atendimento, né? O bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, é uma padronização para que quando uma cliente chegar na esmalteria, ela não faça só a unha, ela tenha uma experiência. Sim. Ela viva uma experiência e ela não tenha uma profissional específica com quem ela queira fazer. Por quê? Porque pelo padrão ser o mesmo, a pessoa que ela sentar, ela vai saber que ela vai ter um bom atendimento e ela vai ter um resultado de qualidade, né? Então, a gente foca muito nisso. Tô fazendo com Jéssica, né? Exatamente. Jéssica, Não é Jéssica, mas é colaboradora Isso. dela, vai ficar um padrão, vai Então, ficar tenho perfeito. certeza. Tá? Então, a gente foi procurando entender qual era o nosso público-alvo. Eu tive que descobrir qual era o meu público, qual era o meu tipo de público, fazer a padronização da equipe. Algo que eu tive muita dificuldade foi ter que aceitar a questão da rotatividade, porque eu trabalhei em outras empresas e não tinha tanta rotatividade quanto na área da beleza. Então, eu Sim. sentia muita dificuldade em aceitar. Ai, meu Deus, eu perdi aquela Dói, né? colaboradora. Dói. O Foi minha apego, filha, né? eu Apego. ensinei. E eu ensinei todos os mínimos detalhes. E hoje já é algo super natural para mim. Exato. Eu sei que... Eu já tenho até falado mais sobre essa questão, porque é algo que as pessoas não falam muito. Sobre a questão de rotatividade. Sim. E foi importante eu saber que isso ia fazer parte do ciclo da esmalteria, da minha empresa, para o nosso crescimento, Sim. né? Não, eu fico... Já abri aqui meu bloco de notas, porque ela já está começando a me dar vários insights. E eu vou me entendeu? alimentando, né, Mara? Eu vou me depois eu mando alimentando. a cópia para você, entendeu? Perfeito. É isso que é rico numa boa comunicação. Exato. Né? Que muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, o que eu vou falar? Será que eu sei o que eu vou falar? Acontece muito isso no meio de entrevistas, né? Bate-papos gravados, tudo. E as pessoas não se dão conta de que a história dela inspira demais. Exato. E eu já vi que eu necessito aqui de um bloquinho de anotações, entendeu? Para cada convidada eu sair com meus insights, levar e colocar em prática também. Isso que você traz pra gente é muito sério, é muito forte, porque
a experiência do cliente é outra coisa que eu bato demais nessa É. tecla. Não tem como você querer crescer se você está Se pensando você não só em faz algo você. diferente. O que é que Exato. você entrega para o seu cliente? E outro ponto que você trouxe de querer fazer a unha com fulano ou qualquer outro serviço que a gente sabe que assim também, né? Ai, fulano está disponível, queria tanto fazer com ela, né? Você Só vai quero chegando assim com ela. porque é diferente você chegar num salão e saber que o padrão é de excelência. O Exato. padrão é aquele, então, seja fulano ou cicrana, você vai ser bem atendido daquele mesmo jeitinho. Então, realmente é uma coisa assim que nos deixa animado, motivado, saber que tem profissionais que se preocupam com a experiência E do são cliente. fatores que fazem o empreendedor ele crescer, sim. Isso. Porque assim, hoje em dia é muito fácil abrir um negócio, mas não é fácil manter. Tem aquelas crises que as Sustentabilidade pessoas é complicado. falam, né? Tem as crises de 3 anos, crises... Eu tô, acho que chegando nos 10 anos. Eu creio que depois dos 10 anos o salto ainda é cada vez maior, né? Exato. Dizem que depois dos 10 o salto é ainda maior. Mas são coisas que a gente acredita que é muito importante Sim, para o crescimento da nossa empresa, sim. né? É o atendimento, é a técnica, é a gestão, tudo é uma engrenagem. Quando elas não se encaixam e não rodam juntos, a empresa ela não vai girar. Jéssica, pra gente. A gente já tá indo pro final, não, né, Mari? Não, temos um tempinho. Ai, Inclusive, graças a eu Deus, faço eu já essa tava aqui já com o pausa. coração na mão. A gente vai Não. ouvindo e se inspirando, E né? achei que nem veio o tempo passar, né? Mas eu já vou fazer uma pausa. Por quê? Para avisar para você que está aí nos assistindo que esse podcast ele conta com parceiros e patrocinadores. Então, eu quero falar aqui de Flora, ela que foi responsável pelas nossas fotos, fez aqui a nossa produção antes de quando a gente ainda sonhava com esse podcast. Ela foi responsável por isso. Então, você conhece ela no Instagram, @FloraMakeupArtist. Perfeito. E nós temos o patrocinador, o Reino do Barbeiro. Você que quer o seu produto, dá para sua barbearia, deixar o seu cliente mais bonito, pagando com mais desconto, que isso é muito importante, né? Para Adoro. levar um produto de qualidade para o seu cliente. Reino do Barbeiro, fica a dica para vocês. Jéssica, continuando aqui contigo, um dos grandes desafios para quem está engrenando no empreendedorismo, está lá começando, é realmente conseguir agregar família e trabalho. E aí você chegou, o momento que você teve que sair, deixar seus filhos de lado, ou seu marido de lado, mesmo ele estando ao seu lado ali todo dia trabalhando, a gente sabe que as decisões do empreendedor é uma decisão individual. Não adianta, existem situações que é você que vai tomar a decisão sozinha e ele não vai fazer parte. Mas para que isso aconteça, você vai estar separada. Como é que funcionou isso para você? Você conseguiu equilibrar a sua vida nessa relação e ainda se formalizar, ser uma grande empresária de negócios, transformar seu marido em sócio também, que ter o marido todo dia dentro da sua Isso. empresa é bom, mas também existem os desafio. desafios, né? Como é que você conseguiu equilibrar a sua vida nesse sentido? Olha, eu acho que uma das coisas, um dos pontos mais positivos foi quando meu marido se tornou meu sócio. Porque isso, ao contrário de muitas pessoas, isso fez com que melhorasse até nosso relacionamento no casamento. E eu acho que algo que as pessoas não falam muito é sobre a gente se cuidar. Eu sou minha própria empresa, então se eu não estiver 100%, a minha empresa não vai estar 100%, a minha família não vai estar 100%. É como eu falei, de tópicos que a gente precisa estar bem. Então, eu busquei, né, eu procurei entender que se eu não estivesse bem com a minha família, se eu não estivesse bem com a minha empresa, se eu não estivesse bem primeiramente com a minha mente. Sim. Então, a gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar do nosso corpo para poder entregar resultados na nossa empresa e na nossa família. Não é fácil, nós temos uma família grande, são no total 4 filhos, né, na nossa casa. Que bom. E, na verdade, assim, eu nem dou conta 100%, né? Nós temos uma rede de apoio muito boa, mas a gente faz acontecer. A gente tenta sempre estar encaixando ali. Eu hoje cheguei no nível onde as minhas prioridades também é ter mais tempo de qualidade com os meus filhos. Eu abri mão muito no início, a gente precisa abrir muito mão de tempo de qualidade com a nossa família para poder se estabilizar. Sim. Primeiro você se estabiliza a sua empresa para que futuramente você possa colher os frutos e aproveitar com sua família. Então, basicamente, hoje nós estamos colhendo os frutos e aproveitando mais com nossa família. Não é fácil, principalmente para uma mulher que empreende.
Sim. Uma mulher, eu acredito que para uma mulher empreender é ainda mais difícil, porque ela tem que lidar com a empresa, com ela mesma, com a família, filho, casa. Sim. Então é muito mais difícil. E é por isso que até no Congresso, das pautas, ano passado, eu botei uma psicóloga para que a gente pudesse falar dessa questão da saúde Perfeito. mental, porque Foi quando muito você importante. não está bem com a sua saúde mental, sua empresa não anda. Ela para, ela estagna, porque a nossa mente, quando ela está sob pressão, ela para, né? Então, cuidar da nossa mente. E a vinda do meu esposo foi, assim, importantíssimo para que a gente pudesse conciliar. Ele foi Perfeito. vendo a importância de ser mais presente e me ajudar nos afazeres dentro de casa. Coisa que muitos homens, alguns machistas, acham que a mulher ela tem que trabalhar fora e ainda tem que Dar conta da casa em 100%. dar conta de dentro de sozinha. casa. É. E quando ele veio para a gestão, ele viu que não funciona. Porque dessa os forma. objetivos de vocês rumaram em um só. Hoje nós temos o mesmo objetivo, Isso. o mesmo sonho, nós estamos buscando pela mesma coisa. E ele viu que não tem condições, é uma Sim. sobrecarga muito grande. Se para um empreendedor já é uma sobrecarga, então para uma mulher que empreende ainda mais. Verdade. Exato. Então, assim, hoje a gente consegue conciliar. Nós somos muito amigos. Nós nos tornamos amigos 100% no nosso casamento depois que ele veio para a sociedade comigo. E hoje a gente consegue conciliar casamento e família. Mari, Muito eu bom. não posso. Eu sei que você tá aí coçando para fazer uma pergunta, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Para mim, uma das coisas que realmente inspiram é quando você faz uma empresa e você realmente coloca em prática aquilo que você diz. Isso. No geral, a gente não usa método nenhum. Para mim, o método que eu utilizo é o método que eu criei, né? Que é o método MVV, que é missão, visão e valores, porque as pessoas se inspiram nisso, né? O que realmente você acredita, onde você quer chegar, e elas pegam na sua mão e vão junto. Isso. A maioria das pessoas, ela diz assim, eu sou ético, eu sou não sei o quê. Uhum. Quando você olha por trás, a coisa não funciona. Então, você só consegue inspirar quando você realmente faz. E dos fatores que inspiram também, Sim. é um desafio grande para o setor da beleza, é começar a faturar, começar a ganhar dinheiro e não saber o que fazer com o dinheiro, gastar tudo. Tu já Sim. passou por esse momento, Jéssica? 100%. Ajeita essa cadeira, mulher. 100%. Qual é a dica que você deixa para as nossas amigas aí que estão... E os amigos estão querendo entender como é que se organiza. Tem uma organização financeira. Eu Sim. acredito que você deixar a sua empresa realmente formal, Sim. tem que ter contador. É, Isso aí, gente, não adianta não você adianta. assistir no YouTube e Não achar adianta. que você vai conseguir gerir. Não. Não vai. E até nos meus cursos, hoje em dia, eu passo um pouco da questão do financeiro, sobre organização, sobre você traçar metas para o seu negócio. Nenhuma empresa vai longe sem ter metas, Sim. né? Então, traçar metas, ter organização financeira, ter todo um equilíbrio. Coisas que eu demorei muito. Nós demoramos muito para alcançar, porque nós erramos muito. Outro ponto que eu queria até falar aqui é que quando você não tem um profissional certo na sua empresa, em vez de ele te levantar, ele vai te levar para o buraco. E nós tivemos essa experiência na nossa empresa, nós tivemos uma profissional contadora que não ajudou a situação, então, assim, piorou muito mais. Então, tem que ter cuidado com os profissionais que você vai colocar dentro da sua empresa. Os parceiros de Os vida, né? parceiros, exatamente. Porque se você está buscando crescimento, isso pode lhe levar para trás, né? Exato. Que foi algo que aconteceu e foi com essas experiências negativas que nós aprendemos também. Eu acho que a organização financeira é o que faz toda empresa realmente se estabilizar e ter um crescimento. Tomar a decisão correta, né, Mari? Tomar decisões corretas. É forte. Jéssica, o posicionamento em si, ele não é aquilo que a gente está entregando na hora de falar, e sim o que as pessoas sentem, principalmente o posicionamento de marca, é o que os outros sentem quando eles veem a gente empreendendo. Então, o que é que você acha? Você acha que a sua imagem, a sua identidade, ela hoje já entrega, de fato, a sua organização também, ela já faz parte da sua assinatura como marca, como empresa? Sinceramente, ainda não. Eu ainda tô buscando. Eu acho que mais para mim é acreditar. Muitas pessoas me enxergam dessa forma, Sim. né? Sobre o meu posicionamento. Mas eu acho que o meu pessoal eu ainda pode melhorar. As pessoas têm essa visão de que realmente a Jéssica quer
empresa forte e tudo, mas a gente sempre tem o que melhorar. Sempre tem o que melhorar. E a gente tá sempre buscando, não só eu como meu esposo, essa evolução. É muito importante. Sim. Não existe nada que a gente saiba 100%, não existe nada que a gente não possa melhorar. Já existe hoje uma imagem de uma Jéssica, de uma empresa que não era 1, 2 anos atrás, né? Essa evolução, ela é constante e eu tô buscando sempre, E né? essa mentalidade empreendedora, né, Mariela, é muito verdade. importante, porque Verdade. essa autocrítica que ela faz aqui, todo mundo tá passando. Sim. Você aí que tá em casa, lembre que você vai passar pela autocrítica. Você vai olhar pro espelho, eu não gostei do meu cabelo, eu não gostei da forma que eu Isso. falei, a forma que eu Sempre tem o que respirei. melhorar. Sempre tenho que melhorar, mas é entender essa autocrítica também, o limite da autocrítica. Tem Verdade. pessoas que se depreciam, né, que não entendem que a imagem dela tá crescendo, tá desenvolvendo ainda. Verdade. E assim, você ter essa sensação que eu acredito que muitos profissionais têm, todo profissional de sucesso tem essa mentalidade de pode estar bom, estou sendo bem visto, mas eu quero evolução, eu quero aprender, eu quero sempre mais. Né? Então, para quem está começando, se você pudesse, alguma coisa assim que não te contaram lá atrás, que você pudesse contar agora, tanto na prática, na técnica, ou na gestão, ou no posicionamento, o que é que você daria aqui hoje, ó, direto do podcast, para quem está em casa nos assistindo, mande a sua dica de ouro. Ter coragem, né? O medo, ele nos paralisa muito. Então, se você deseja, se você já está empreendendo, é não ter medo de arriscar. É você saber que são nos erros que você também vai aprender. E se você tem a oportunidade de fazer o certo, não tente economizar, não tente cortar caminhos, faça pelo certo. Nunca se comparar com outras pessoas, com outros profissionais, com outras empresas, porque cada pessoa tem uma realidade de vida diferente, né? Cada pessoa tem uma régua diferente. Exatamente. Tem uma régua de medição diferente, então nunca se comparar com outras profissionais. Sim. Ter cuidado com o que você se inspira nas redes sociais também. Você ter cuidado com os conteúdos que você absorve, né? Você tem que realmente absorver aquele conteúdo que você quer se tornar. Perfeito. Né? Perfeito. E é isso. Mari, que conversa rica é essa? Muito bom. Muitos mesmo. insights. A gente vai ter, eu acho, uns 300 cortes Vai. nesse episódio. Fico muito feliz com isso. Mas não vou deixar ela sair daqui sem fazer uma pergunta que a gente vem fazendo aqui para todos os convidados. Se você pudesse deixar aí sua trajetória resumida em uma frase que inspira. Pensa bem. Que frase é essa para inspirar outros profissionais de beleza a não desistirem? Que o conhecimento é o poder. Que isso foi até uma frase que eu tatuei aqui no meu braço, quando eu fui para minha última especialização. Que el conhecimento é o poder, que a gente fez. Essa frase eu peguei da minha instrutora lá em Madrid. E realmente, com conhecimento, a gente pode alcançar muitos objetivos. Coisa boa. Agora eu deixo ela embora. Não deixa, não. Que maravilha. Gente, uma das frases que eu gosto muito do GeoJ é: o sucesso não tem regras, mas ele deixa rastros. E você tá nesse caminho do sucesso e os rastros que você tá deixando são muito inspiradores. As pessoas estão entendendo o seu crescimento e você está demonstrando isso com maior delicadeza, com cuidado e transparência. Não tem fantasia. Você olhar o Instagram da Jéssica, você for conhecer o espaço da Jéssica, o estúdio dela, você vai entender que realmente está tudo transparente. E até não aqui tem nesse papo também, você vê que ela está bem à vontade, Exato. bem tranquila, bem leveza. É a sensação que eu tenho ao conversar com você. Muito bom. Jéssica, obrigado por trazer os bastidores, as decisões que você tomou corretas no seu negócio, na sua vida, na sua família, para realmente inspirar, né, Mari? Perfeito. E você que está aí nos acompanhando, lembra que o verdadeiro reflexo, ele nasce dessas escolhas invisíveis. Ele nasce lá no bastidor. Esses cortes que vocês vão vendo aí para acompanhar, para inspirar, sim, motivam muito. Mas é ali, ó, por trás das câmeras que tudo acontece. E é isso que a gente quer mostrar cada vez para vocês. Exatamente. Esse foi mais um episódio do Além do Reflexo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.